Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do PET, Plano de Estudo Tutorado do segundo ano, volume 2, semana 2. Questão 1. O gás de cozinha é formado principalmente pelos gases butano e propano. A reação que ocorre no queimador do fogão é a combustão desses gases. A equação a seguir representa a combustão do butano. Determine a massa de água que pode ser obtida a partir da mistura de 11,6 gramas de butano com 50 gramas de oxigênio. Então, nós temos aqui a equação, 2 mols de C4H10 mais 13 mols de O2, formando 8 mols de CO2 mais 10 mols de H2O. Em outras palavras, 2 mols de butano mais 13 mols de gás oxigênio forma como produto 8 mols de gás carbônico, CO2, mais 10 mols de água. Deixe seu raciocínio expresso em forma de cálculos. Dica: descubra qual a substância é o reagente limitante. Bom, primeiramente, para resolvermos essa equação, nós deveremos aí descobrir a massa molar e a massa em gramas de cada reagente consumido e cada produto formado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a primeira substância, gás butano, C4H10. Na tabela periódica eu tenho a massa de carbono e hidrogênio. Tenho 4 carbonos, 12 vezes 4, que vai dar 48. 10 hidrogênios, 1 vezes 10. Somando a massa, eu terei 58 unidades de massa atômica. Só que eu quero saber a massa molar de cada um deles. Então, eu vou reunir 1 mol e eu vou ter, então, a quantidade numericamente igual a unidades de massa atômica, só que em gramas por mol. Então, 48 mais 10, massa molar, 58 gramas por mol. Repare, eu tenho 2 mols de butano. Então, nessa equação, nessa estequiometria, eu tenho, então, 116 gramas. 1 mol, 58 gramas, 2 mols, 116 gramas. Vamos fazer isso para todas as substâncias envolvidas. Gás oxigênio, O2. Cada oxigênio, 16. 2 oxigênios em cada molécula de oxigênio, 32. 32 o quê? Gramas por mol. Então, massa molar, 32 gramas por mol. Eu tenho 13 mols de gás oxigênio. 13 vezes 32, então 416. Então, ora, a estequiometria. 2 mols de metano reagem com 13 mols de gás oxigênio. Ou seja, 116 gramas de metano reagem com 416 gramas de gás oxigênio. Gás carbônico, CO2. Nós temos a massa de carbono e oxigênio, 12 e 16. 1 carbono, 12. 2 oxigênios, 16 vezes 2, 32. 12 mais 32, massa molar, 44 gramas por mol. 8 mols de gás carbônico, 44 vezes 8, 352 gramas. E água, H2O. Hidrogênio, massa 1, oxigênio, massa 16. 2 hidrogênios, 1 vezes 2, 2. 1 oxigênio, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Vezes 10, 180 gramas. Então, a estequiometria vai ser a seguinte. 116 gramas de metano reagem com 416 gramas de gás oxigênio, tendo como produto formado 352 gramas de CO2, gás carbônico, mais 180 gramas de água. Certo? Somando as massas dos reagentes e produtos, eu vou ter aqui 116 mais 416, 532. 352 mais 180, 532. Então, eu tenho aqui a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. Estou obedecendo aqui a lei de Lavoisier. Então, para que uma estequiometria, para que eu possa conseguir fazer a estequiometria de uma reação, o balanceamento da equação tem que estar perfeito. Ok? Agora sim,
vamos descobrir qual é o reagente limitante e o reagente em excesso na reação. Eu tenho aqui que 116 gramas de metano reagem com 416 gramas de gás oxigênio. E 11,6 gramas de metano vai reagir com quanto de oxigênio? A gente já percebe que a regra de 3 é uma equação matemática de proporção. Então, se está 1 para 10 aqui, então a gente já tem uma noção de quanto que vai ser o valor de x. Mas vamos fazer essa regra de 3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter x vezes 116, que é igual a 11,6 vezes 416 gramas. 116 gramas está multiplicando com o x, eu tenho que isolar o x. Então, 116 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo grama com grama, unidades iguais, eu anulo. 11,6 vezes 416 dividido por 116, 41,6 gramas. Ou seja, eu tenho aqui 41,6 gramas de gás oxigênio reagindo com 11,6 gramas de gás butano. Ok? Dentro dessa reação, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho 11,6 gramas de gás butano. No exercício, ele me informa que esse gás butano reage com 50 gramas de gás oxigênio. E quanto que eu necessitaria de gás oxigênio? 41,6. Ou seja, eu tenho mais gás oxigênio do que eu realmente necessitaria. Então, eu tenho o gás butano como reagente limitante e o gás oxigênio como reagente em excesso. Por quê? Assim que o gás butano termina, eu ainda tenho gás oxigênio. Quem limita a formação dos produtos numa reação química? O reagente limitante, ok? Porque o oxigênio sozinho não vai formar produtos, ele vai precisar do reagente limitante, neste caso o butano, para formar o CO2 e água. Então, o reagente limitante que determina a formação do produto. Ok? Eu vou ter, então, 116 gramas de gás butano reagem com 180 gramas de água. Aliás, 116 gramas de gás butano formam 180 gramas de água como produto. E 11,6 gramas de butano vão formar quanto de água? Novamente eu vejo aqui uma proporção de 1 para 10, mas vamos fazer a regra de 3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter x vezes 116, que é igual a 11,6 vezes 180. 116 multiplicando, para mim isolar o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Grama com grama, eu corto 11,6 vezes 180 dividido por 116, 18 gramas. Então, a massa de água que pode ser obtida a partir da mistura de 11,6 gramas de butano é de 18 gramas. Então, essa foi a questão 1. Vamos para a questão 2. Em um creme dental encontra-se um teor de flúor de 5,7 mg desse elemento por grama de dentifrício. Dentifrício é creme dental. O flúor, massa molar de 19 gramas por mol, adicionado, está contido no composto monofluorfosfato de sódio, Na2PO3F, massa molar 144 gramas por mol. A quantidade de monofluorfosfato utilizada na preparação de 200 gramas de creme dental é de. Deixe seu raciocínio expresso em forma de cálculos. Então, nós temos os resultados aí. Vamos fazer o cálculo para conseguirmos encontrar a resposta. O flúor está contido no monofluorfosfato. Certo? Eu tenho um mol de flúor a cada mol de monofluorfosfato. E a questão me fornece a massa molar dessas duas, tanto do flúor quanto do monofluorfosfato. 19 gramas de flúor
está contido em 144 gramas de monofluorfosfato, 1 mol para 1 mol. E 5,7 miligramas de flúor está contido em quantos miligramas de monofluorfosfato? Então, eu tenho que fazer essa regra de 3 multiplicando cruzado. X vezes 19 gramas, que é igual a 5,7 miligramas vezes 144 gramas. Preciso isolar o X. 19 multiplica, passa para o outro lado, dividindo grama com grama, eu corto, unidades iguais eu corto. 5,7 vezes 144, dividido por 19. E o meu resultado vai ser em miligramas. 43,2 miligramas. Ou seja, eu tenho 43,2 miligramas a cada grama de creme dental. Ok? Por grama de dentifrício. Pronto. Então, a cada grama de creme dental eu tenho 43,2 miligramas. E em 200 gramas de creme dental, eu vou ter quanto de monofluorfosfato? Novamente, uma regra de 3. X vezes 1 grama, que é igual a 200 gramas, vezes 43,2 miligramas. Novamente, 1 grama multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e grama com grama eu corto. 200 vezes 43,2 miligramas. 8.640 miligramas. Parece que a letra C é, mas não é. 8,64, 8.640. Eu preciso converter isso aqui em gramas para que eu possa enxergar a resposta, porque em miligramas, nenhuma das respostas aqui batem com o número que eu tenho. 1 grama contém 1.000 miligramas. Então, em 8.640 miligramas, eu tenho 8,64 gramas. Então, resposta alternativa certa, correta, letra E. 8,64 gramas. Ok? Vamos para a questão 3. O gráfico a seguir descreve a variação de massa observada quando 68 miligramas de peróxido de hidrogênio se decompõem. A diminuição de massa deve-se à perda de um produto gasoso. Considerando o gráfico, indique a alternativa que apresenta uma reação compatível com a variação da massa observada. Bom, nós temos aqui uma reação química onde deixa claro que H2O2, peróxido de hidrogênio, forma como produto água e gás oxigênio. Nós precisamos apenas encontrar a proporção dessa reação química. Começamos por peróxido de hidrogênio. Hidrogênio tem massa 1, oxigênio tem massa 16. 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Multiplica cada um por 2, eu vou ter de massa 2 para hidrogênio, 32 para oxigênio. Massa molar, 34 gramas por mol. Ora, 68 miligramas, então eu tenho uma proporção aqui, em milimol, né, de 34 para 2. Então, 2H2O2. Por quê? 34, 68. E agora, eu tenho aqui como reagente e eu tenho como produto 36 miligramas de uma das substâncias, que seja ou água ou gás oxigênio. Uma dessas substâncias, ela se perde como um produto gasoso. Então, vamos lá. Se são 2H2O2, onde eu não tenho 2H2O2, então eu já descarto letra B e letra D. Vamos para os produtos. O2, 32 gramas por mol. Que proporção eu uso para encontrar 36 miligramas aqui? Não tenho. Ou seja, ou é 16, ou é 32, ou é 64. Então, foge da proporção. Então, já descarto qualquer O2. Provavelmente, O2 vai ser o produto que se perdeu como gás. Vamos para a água, 18 gramas por mol. Ora, 36 miligramas. Da mesma forma que eu fiz aqui
para o peróxido de hidrogênio, então eu vou ter 36 miligramas. 18 vezes 2, 36. Então, com certeza aqui eu tenho 2H2O. Então, se eu não tenho aqui na letra E 2H2O, então eu já descarto. Então, fica 2H2O2 formando 2H2O, certo? E agora, qual é a proporção de oxigênio? Que eu tenho aqui 32 gramas por mol. 2H2O, 36 miligramas. O2 seria 32 miligramas. Some 36 mais 32, 68. Ora, a massa dos produtos tem que ser, a soma das massas dos produtos tem que ser igual à soma das massas dos reagentes. Então, eu só posso ter 1 mol de oxigênio. E esse mol de oxigênio se perdeu na forma gasosa. Então, eu tenho aqui 2H2O mais O2, se perdendo como gás. Então, eu tenho a letra A como resposta correta. Ok? Então, essa foi a nossa questão 3. O mol de gases. Oi, gente, meu nome é Aline e eu vou resolver com vocês o exercício 4. Então, vamos lá. Nesse exercício, ele fala assim: dada a equação CH4 mais 2O2 formando CO2 mais 2H2O, o volume de CO2 medido na CNTP produzido na combustão de 96 gramas de metano é... Deixe seu raciocínio expresso em forma de cálculos. Então, ele quer saber o volume de CO2 produzido na combustão de 96 gramas de metano, que é o CH4. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a massa molar de cada substância. Então, vamos lá, no CH4, o C vale 12 e o H vale 1. Nessa molécula, a gente tem 4 Hs, então a gente vai ter que multiplicar 1 por 4. O C a gente só tem 1, então a gente vai... 12 vezes 1 é 12. Então a gente vai ter 12 mais o 4 que multiplica o 1, então vai ser 12 mais 4. E aí vai ser 16 gramas por mol. No O2, o O vale 16. Como a gente tem 2 aqui, vai multiplicar por 2. Então, vai dar 32 gramas por mol. Nesse caso, a gente só tá achando a massa molar da molécula. A gente não tá olhando a quantidade de mols que tem. Primeiro a gente tá achando a massa molar, depois a gente vai achar a quantidade em gramas, certo? A massa molar do CO2 vai ser... O C é 12 e o O é 16. Nesse caso... O C a gente só tem 1, então vai ser 12. O O a gente tem 2, então a gente vai multiplicar o 16 por 2, que aí dá 32. Aí a gente soma o 12 com o 32. Então a massa molar vai ser 44 gramas por mol. E no H2O, a gente tem que o H vale 1 e o O 16. Nesse caso... O H aqui a gente tem 2 e o O 1. Então, a gente vai multiplicar esse 1 por 2 e somar com esse 16. Então, vai ser 2 mais 16, então são 18 gramas por mol. Então, 1 mol tem 18 gramas, certo? Agora, a gente vai achar a quantidade em gramas de cada um nessa reação. O CH4, como a gente tem só 1 mol, a gente vai ter o quê? 16 gramas, certo? No caso do O2, a gente tem 2 mols, então a gente vai multiplicar esse 32 gramas, que é em 1 mol, por 2, que a gente vai ter 64 gramas. O CO2, a gente tem só 1 mol, então a gente vai pôr aqui 44 gramas, porque é a massa de 1 mol. E no caso da água, a gente tem 2 mols, então a gente vai multiplicar a massa de 1 mol por 2, certo? Porque são 2, então a gente tem 36 gramas. Nesse caso, ele quer saber o volume de CO2 a partir da combustão de 96 gramas de metano, certo? Então, a gente tem que fazer o quê?
achar quantas gramas de CO2 a gente vai produzir a partir de 96 gramas de metano. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. A gente tem aqui que nessa reação, cada 16 gramas de CH4 vão ser produzidos 44 gramas, certo? Então, quantas gramas a gente vai ter em 96 gramas? Vai ter X. Então, vai ser assim, ó. 16 gramas, que é o que tem aqui. Para cada 16 gramas, a gente tem 44 gramas, certo? A cada 96, a gente tem X. Agora, a gente resolve essa regrinha de 3. O X vai multiplicar com 16 e o 96 vai multiplicar com 44. Então, vai ficar X vezes 16 gramas é igual a 44 gramas vezes 96. Esse 16 aqui vai passar para lá dividindo, certo? Ele está multiplicando o X, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar X é igual a 96 gramas vezes 44 gramas dividido por 16 gramas. Grama com grama, a gente cancela, certo? Então, a gente corta aqui. Então, o X vai dar 264 gramas de CO2, certo? Então, a gente conclui que a cada 96 gramas de metano, da combustão de metano, a gente vai produzir 264 gramas de CO2, certo? Aí agora, a gente precisa achar a quantidade de mol que a gente vai ter de CO2, certo? Pra gente achar o volume. A gente tem que em 1 mol de gás carbônico, a gente tem 44 gramas. Quantos mols a gente vai ter em 264? Então, a gente vai ter X. Aí, aqui a gente faz a regrinha de 3, de novo. O X vai multiplicar com 44 e 1 mol vai multiplicar com 264 gramas, certo? Então, vai ficar X vezes 44 gramas é igual a 264 gramas vezes 1 mol. O 44 aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo para esse lado daqui. Então, vai ficar X é igual a 264 gramas vezes 1 mol dividido por 44 gramas. Grama com grama, a gente cancela. Aí, 1 mol aqui, a gente vai multiplicar só, então é a mesma coisa que se fosse 264 dividido por 44. Então, o X vai dar 6 mols de CO2, certo? Como a gente sabe, na CNTP, 1 mol de qualquer gás vai ocupar o volume de 22,4 litros, certo? Então, pode ser o CH4, pode ser o CO2, todos vão ocupar, 1 mol dele vai ocupar 22,4 litros, certo? Aí aqui, como a gente tem aqui 1 mol é 22,4. Como a gente tem 6 mols, basta multiplicar os 6 por 22,4, concorda? É como se fosse uma regrinha de 3, dá pra fazer também. Mas para facilitar, então a gente multiplica os 6 mols por 22,4 para achar a quantidade de litros. Então aqui, 22,4 litros vezes 6 mols vão dar 134,4 litros. Então a gente conclui que o volume de CO2 produzido a partir da combustão de 96 gramas de metano vai ser de 134,4 litros, certo? Então é isso. Olá, eu sou Isabela, eu faço parte do PIB de Química da UFTM de Uberaba e hoje vou apresentar a resolução do exercício 5 do PET 2, semana 2 do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. Qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão, 0 graus e 1 atm, ocupa exatamente 22,4 litros de volume. Está correto. 1 mol de qualquer gás na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, ocupa obrigatoriamente e exatamente 22,4 litros de volume. Letra C. Todo cálculo estequiométrico precisa se basear numa equação balanceada. Está correto.
O cálculo estequiométrico é totalmente baseado em equivalências, então se o balanceamento da equação está errado, o cálculo também vai estar. Letra D. Um reagente impuro afeta o rendimento da reação, diminuindo a quantidade de reagentes disponíveis para reagir. Está correto. Quando o reagente é impuro, não se tem 100% daquele reagente, o que quer dizer que aquele reagente está em falta, então ele vai ser o reagente limitante da reação, fazendo com que o produto final da reação não seja o esperado, porque a quantidade de reagentes disponíveis para reagir é menor por conta das impurezas. E letra E, a pureza estabelece a quantidade de reagente disponível para reagir. Está correto, que tem a relação com a letra D. O reagente impuro ou em menor quantidade é o reagente que vai ser limitante para a nossa reação. Então, ele vai determinar quanto dos outros reagentes vão reagir com ele. E por último, letra B, o rendimento da reação tem relação com o excesso de reagentes. Quanto maior o excesso, maior o rendimento. Está errado. Como eu disse, o reagente que está em menor quantidade é o reagente que limita a reação. É o que diz quanto vai reagir. Tudo que passa disso, tudo que está em excesso, não vai reagir. Então, isso não entra na reação, não afeta. Quanto maior o reagente limitante, maior a reação. Quanto maior o excesso, não importa pra gente.